Este vídeo é para falar sobre o paradoxo da intolerância. Na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do ano de 1945, o filósofo britânico Karl Popper trouxe à baila aquilo que chamou de paradoxo da intolerância. Naquela obra, Karl Popper nos dizia o seguinte, abre aspas, definindo o que era para ele um paradoxo da intolerância. Paradoxo da tolerância para Sir Karl Popper era que a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se entendemos, portanto, a tolerância ilimitada, até mesmo para aqueles que são intolerantes, ou seja, se nós que somos tolerantes tolerarmos e estendermos ilimitadamente o uso dessa virtude, que é a tolerância, e estendermos ilimitadamente até para aqueles que são intolerantes. Se não estivermos, portanto, preparados para defender a sociedade tolerante contra a investida daqueles que formam o grupo de pessoas que nós chamamos de intolerantes, então os tolerantes estarão fadados à destruição e a tolerância junto com eles. Foi mais ou menos isso que o mestre Sir Karl Popper nos colocou como problema em sua obra de 45, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O filósofo norte-americano John Rawls, na obra A Theory of Justice, uma teoria da justiça, do ano de 71, refletindo sobre o mesmo e crucial problema da tolerância e seus paradoxos, disse o seguinte, que nós que somos tolerantes devemos tolerar os intolerantes. As sociedades devem, a partir da virtude da tolerância e do princípio da tolerância, tolerar os intolerantes, porque se nós deixarmos de tolerar os intolerantes, nós nos tornaríamos iguais a eles e a sociedade se tornaria em si injusta. Foi mais ou menos a reflexão feita por John Rawls. Ocorre que John Rawls, da mesma forma que Sir Karl Popper, fez uma pequena ressalva. Ele disse o seguinte, contudo, a sociedade tem um direito razoável de autopreservação. Direito razoável de autopreservação. E esse direito razoável de autopreservação, ou seja, leia-se segurança, paz pública, harmonia. Esse direito de autopreservação nos leva a ter que superar o princípio da tolerância. Ou seja, o princípio da tolerância, que tolera inclusive os que não são tolerantes, não pode ser, como afinal nenhum princípio pode ser, absoluto. Ele deve ser também limitado. E a partir daí, por exemplo, uma seita intolerante não possui pretexto para reclamar de intolerância, porque a seita é intolerante. Portanto, a liberdade dessa seita deve ser restringida, deve ser limitada somente quanto aos tolerantes e com razão em prol da sua própria segurança e da manutenção das instituições da liberdade, que ficam sob perigo. A intolerância põe sob risco não só a sociedade, como todas as suas instituições. As instituições de liberdade e as instituições de segurança. Inclusive, a própria sociedade está em risco direto quando ela tolera ilimitadamente os intolerantes. Para terminar, Michael Walzer, num trabalho de 1997, ainda refletindo sobre esse complexo, difícil tema, e por isso ele é um paradoxo, ou seja, um paradoxo é aquilo que foge ao senso comum e que nos choca, que nos coloca em desconforto, porque nos expõe uma ideia que é oposta ao senso comum, ao que todos pensam. Michael Walzer, trabalhando ainda sobre o paradoxo da intolerância, diz o seguinte, que
nós devemos, ele se coloca uma questão, que é a mesma questão que eu coloco nesse vídeo e já coloquei inclusive num trabalho, um artigo que eu escrevi, publiquei na revista da Escola Superior da Magistratura. Devemos tolerar os intolerantes? É a pergunta que ele se faz. Devemos tolerar os intolerantes? E Walser nota que a maioria dos grupos religiosos minoritários que são beneficiários da tolerância, e aí ele está falando de religião, apenas como um exemplo. A intolerância está em todos os campos, na política, na economia, enfim. Mas ela é principalmente uma postura política, uma postura de condução de vida e uma postura de valores. Ele nota, portanto, que aqueles que são intolerantes e que são a minoria, ainda bem, são grupos minoritários dentro da sociedade, porque, em regra, prevalecem os que são tolerantes, os que respeitam as leis, os valores, os princípios, as posturas, as regras, as normas de conduta, os costumes. Esses prevalecem. A liberdade dos outros, das pessoas, da alteridade de se manifestar, de expressar suas opiniões. Os intolerantes não gostam de nada disso, eles não aceitam nada disso. Não aceitam o outro, não aceitam o diferente, não aceitam as leis, nada que é contra os seus interesses, nada que é contra a sua forma de ver o mundo, nada disso merece respeito. Então, voltando a Walser, para terminar esta reflexão. Os intolerantes e esses grupos minoritários dentro da sociedade devem ser restringidos a partir de um princípio de justiça, um princípio de autopreservação e um princípio de preservação da liberdade das instituições, pelo menos em alguns aspectos. Não em tudo, porque aí realmente nós cairíamos na intolerância plena e nos tornaríamos iguais a eles. Mas as sociedades não devem permitir que a intolerância se torne majoritária. Ela deve ser restringida em sua liberdade em alguns aspectos pelas leis impostas a todos em sociedade, até porque em um regime tolerante, estas pessoas podem ter que aprender a tolerar. E, mesmo que elas não possuam a virtude da tolerância, elas têm que se comportar como tais, como tolerantes. Era a reflexão que eu gostaria de fazer neste vídeo. Espero que vocês continuem a nos seguir nas nossas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Se não for inscrito, inscreva-se aí, vai lá, clique no nosso sininho, dê o like se você gostou, assista a outros vídeos, compartilhe, comente e sugira a outros. Continue a nos apoiar. Até a próxima!